São 61 milhões de reais. Foi isso que o Daniel Vorcaro passou pra dentro do filme Dark Horse. Segurem-se, tá? Porque boa parte dessa grana nunca virou filme. Nunca virou câmera, nunca virou elenco, acabou sumindo. E o rastro está apontando diretamente para os Estados Unidos, para o bolso de um fundo, comandado pelo advogado de imigração do Eduardo Bolsonaro. Isso mesmo que você está ouvindo. E quem trouxe essa bomba foi a própria Malu Gaspar, jornalista da Globo, e agora ela acabou virando alvo, chamada de traidora pelos bolsonaristas nas redes, traidora por contar a verdade. Mas essa é somente a casca dessa história. Tem áudio vazado, tem visita escondida logo depois da saída da cadeia, tem deputado batendo o martelo em rede nacional, tem ministro do Supremo que tá entrando em guerra com a Polícia Federal, tem dinheiro público sumindo no meio do caminho, tem promessa de tirar bandido da cadeia em troca de voto. Galera, fica comigo até o final, porque com certeza isso vai ficar cada vez mais grave, parte por parte, e o entorno do Flávio Bolsonaro com certeza sabe disso melhor do que ninguém. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Então vamos direto ao ponto. A produtora Go-Up acabou entregando a prestação de contas do filme. E o que apareceu ali foi com certeza um estouro. Grande parte da grana captada não foi pro filme, simples assim. Câmera, cenário, nada tá batendo. Então pergunta comigo aqui, para onde foi esse dinheiro? E a resposta, parte dele seguiu para um fundo lá no Heaven Gate, lá nos Estados Unidos, comandado pelo advogado Paulo Calisto. E adivinha quem que é o cliente desse advogado? O próprio Eduardo Bolsonaro, o mesmo Eduardo que hoje está vivendo em uma mansão milionária lá no Texas. Coincidência? Deixo para vocês julgarem. Eu só sei somar 2 mais 2 e a conta, pessoal, não fecha de jeito nenhum. Então isso não é opinião minha, tá escrito na própria prestação de contas. Uma produtora tá recebendo milhões para fazer um filme, o filme não sai do papel direito e o dinheiro atravessa o oceano, parando na conta de um advogado, de um Bolsonaro. Dinheiro público e dinheiro roubado viajando junto para o exterior. E o que vem agora, meus amigos, deixa esse caso ainda mais escancarado, muito mais com certeza. Agora a pergunta que ninguém no bolsonarismo quer responder. Se o dinheiro do Vorcaro não foi pro filme e as emendas parlamentares também não foram, cadê a grana? Roubaram dos dois lados? Dos dois bolsos ao mesmo tempo? E quem tem que dar satisfação disso é o próprio candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro. Mais um detalhe, essa produtora nunca lançou um filme nos cinemas, nunca, em nenhum momento da história dela. Uma empresa sem histórico nenhum, comandada por uma senhora que hoje mexe com dezenas de milhões de reais, mas outros contratos que já passam de 100 milhões só com a Prefeitura de São Paulo. E isso não te cheira estranho? Bom, para mim, com certeza isso tem cheiro de fachada. Tá? É a minha opinião, fachada pura, montada para movimentar dinheiro que ninguém quer explicar de onde veio. Empresa fantasma, recebendo fortuna pública e privada ao mesmo tempo, sem nunca ter provado capacidade técnica para nada disso, sem obra anterior, sem currículo, sem explicação. Não bate, não tá fechando e ninguém quer explicar. E é claro que o cerco tá fechando muito rápido. O ministro Flávio Dino acabou pedindo material bruto direto na Polícia Civil. Tudo que tá envolvendo a Karina da Gama, dona da produtora, já tá na mesa da Polícia Federal. Então isso acabou irritando até mesmo o próprio governador Tarcísio de Freitas, que sentiu o tremor bem de perto, e o deputado Lindenberg Farias não perdoou, mandou o recado na lata. Karina, conte tudo que a senhora sabe, sem meias palavras, sem rodeio. Então um recado desses, jogado bem no momento em que o cerco tá apertando em cima do entorno do Flávio Bolsonaro, simplesmente não sai por acaso. Sai porque tem gente vendo o rombo crescer e vendo que também dessa vez pode não dar para abafar. Governador incomodado,
Ministro cobrando documento bruto, deputado dando ultimato público, tudo na mesma semana. Tudo isso junto. Não é coincidência, é sintonia, sintoma de que a coisa tá apertando de vez. E o que vem agora acaba explicando o desespero que simplesmente acabou tomando conta de Brasília. Agora, segura, porque essa vai doer muito, tá? Lembra do Flávio Bolsonaro jurando que só tinha visto Vorcaro uma vez na vida? É mentira. Caiu por terra. Ele foi pessoalmente na casa do Vorcaro logo depois que o banqueiro saiu da cadeia. E ninguém soube na hora, só depois é que veio à tona. Então não parou por aí não, tá? Em 30 dias, 5 ligações telefônicas entre os dois. 5. Isso não é coincidência. É com certeza intimidade escondida, enquanto ele tá repetindo em público que mal conhecia o homem. E o desespero, ele ficou tão na cara que ele mesmo saiu correndo de Brasília para São Paulo assim que a bomba começou a estourar perto dele. Fugiu do jeito que só quem tem medo de verdade acaba fugindo. Fugiu na calada, sem aviso, sem explicação pública, deixando todo mundo se perguntando o motivo real dessa correria repentina. E quem tá fugindo assim tem muito o que esconder. E o que ele prometeu pro Vorcaro com certeza é ainda mais grave. E detalhe que ninguém falou até agora, tá? O Flávio Bolsonaro, ele foi pessoalmente avisar o Vorcaro que seria candidato, que ia vencer a eleição e que ia tirá-lo da cadeia, como se ele já mandasse no judiciário um projeto de poder que passa por cima de tudo, tratando a liberdade de um preso como uma moeda de barganha eleitoral. E enquanto isso, a própria Karina da Gama pode estar prestes a entregar tudo para a Polícia Federal, comprovante, nota fiscal, laudo pericial, tudo. E aí, meus amigos, o cerco fecha em cima de quem realmente movimentou essas verbas. Ninguém nessa engrenagem tá dormindo tranquilo. Um papel a mais entregue e tudo acaba mudando de figura da noite para o dia. Uma testemunha acaba decidindo falar. E o castelo de cartas acaba desabando inteiro. E quando isso acontece, não tem quem segure. E o próximo capítulo acaba envolvendo dinheiro público direto, sem disfarce, sem intermediário e, é claro, sem desculpas. E agora vem o pesadelo de verdade: as emendas parlamentares. A investigação já está mirando os parlamentares que indicaram e também, é claro, liberaram essa verba pública para o filme. E se o rastro do dinheiro simplesmente conectar isso à base direta do Flávio Bolsonaro, ele acaba virando o alvo de peculato e desvio de dinheiro público. Não é mais suspeita de má gestão de produtora. É uso da máquina, do Estado, para autopromoção política, o que pode, é claro, explodir também no Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder. Então, uma bola de neve que só vai crescer, semana após semana, puxando mais nome para dentro. Verba pública, indicação política, filme de campanha disfarçado de produção cultural, tudo apontando para o mesmo lugar, para o mesmo grupo, para a mesma engrenagem. E tem um nome específico que já tá suando frio com tudo isso e você vai entender o porquê agora. O nome é Mário Frias. Ele foi um dos que capitanearam essa aglutinação de emendas junto com outros deputados do PL. E se a irregularidade for confirmada na origem e também no destino desse dinheiro, o estrago pode ser gigante e não somente para ele não, tá? Tem gente com medo real de que o próximo áudio, também até mesmo o próximo documento entregue à Polícia Federal tenha o nome dele estampado. Não é força de expressão. Nos bastidores já estão se falando abertamente que se vier mais prova, o bicho vai pegar geral. E o mais engraçado é que enquanto isso tá rolando, o discurso público continua o mesmo. Perseguição, perseguição, perseguição. Só que essa desculpa já não tá convencendo mais ninguém, nem os próprios aliados. Quem articula a emenda, quem assinou ali o repasse, quem sabia e ficou calado, todos entram na roda de suspeitos agora e a lista só tende a crescer daqui para frente. E lá no Supremo o clima também tá pegando fogo. O ministro André Mendonça, relator do caso, ele foi cobrado por travar o processo o tempo todo. Só destravou de verdade quando o ministro Flávio Dino, ele entrou lá provocado pela Polícia Federal. Agora,
o estopim foi um áudio que o Intercept Brasil acabou revelando, um pedido explícito de 134 milhões de reais. E depois disso, o André Mendonça entrou em rota de colisão frontal com o delegado Andrei Rodrigues Passos, superintendente da Polícia Federal. Então a relação virou um campo minado dentro do próprio Supremo. Ministro relator parado, delegado cobrando resposta, áudio bombástico no meio do caminho e uma cobrança pública crescendo em cima de todos os lados. E enquanto isso, o processo que devia estar andando ficava refém dessa briga de egos institucional. E o desfecho desse embate é ainda mais explosivo do que parece. Olha, o clima ficou tão feio que o próprio delegado Andrei acionou a Advocacia Geral da União para tentar ali apaziguar. E o Jorge Messias, à frente da AGU, acabou escolhendo um lado, ficou com o ministro André Mendonça, não com o delegado que tocava a apuração. Um jogo de poder dentro do próprio Estado, enquanto a investigação que devia avançar ficava travada numa queda de braço de bastidor. E olha que sorte, hein? Esse ministro, ele não teve outro cargo com mais poder de decisão, principalmente sobre esse caso, porque aí sim a coisa ficaria bem mais pesada para quem quer chegar na verdade. Judiciário, Polícia Federal e também, é claro, a própria AGU brigando entre si, cada um puxando para um lado, enquanto o caso Dark Horse fica parado no meio do fogo cruzado institucional. Então ninguém quer dar o braço a torcer. E a bagunça com certeza está mostrando o tamanho da confusão que virou esse caso. Agora junta tudo isso na sua cabeça. Dinheiro roubado do Master indo para o fundo americano do advogado Eduardo Bolsonaro. Emenda pública sob suspeita de desvio para um filme que nem filme virou direito, né? Visita escondida na saída da cadeia. Ligação que ninguém confessou. E ainda por cima, uma briga dentro do próprio Supremo, travando essa apuração. Enquanto isso, o discurso oficial seguia repetindo. Perseguição política, perseguição política. Só que prestação de contas simplesmente não mente. Áudio vazado não mente. Comprovante fiscal não mente. E é isso que está encurralando cada peça dessa engrenagem. Uma atrás da outra, sem dó, sem piedade, custe o que custar para quem estiver no meio disso, peça por peça, prova por prova. E o cerco está fechando de vez. E o próximo movimento pode ser o que derruba tudo de uma vez por todas. Agora, pessoal, a pergunta é para você. Até onde esse rastro de dinheiro vai chegar? Quantos nomes ainda vão cair junto com Dark Horse? Escreve aqui embaixo, aqui nos comentários, o que você acha que vem por aí. Porque com certeza, essa história ainda tem muita coisa escondida debaixo do tapete. Então se você chegou até o final, deixa aqui nos comentários a sua opinião. E o desfecho pode surpreender geral. Então se esse vídeo acabou abrindo a sua cabeça para você entender esse esquema todo, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, porque a próxima bomba desse caso, com certeza, vem forte. Vem muito forte e você não vai querer perder. Não se esqueça, galera, de hypar o vídeo. Quando você hypa o vídeo, você diz pro YouTube que o vídeo ele é bom, ele é um vídeo importante, é um vídeo interessante, de qualidade, e o YouTube vai entregar o nosso canal, o nosso vídeo para mais pessoas. E assim, o nosso canal vai continuar crescendo cada vez mais. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você demonstra que você está apoiando o nosso canal, que você está apoiando o nosso trabalho, e assim a gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você, e você não vai perder nada do que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!